Bom dia a todos. Que possamos aqui, nesse início de ano, dar continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos. Espero que todos estejam bem, tenham passado um bom final de ano com seus familiares, com muita paz, com muita saúde, alegria, né? E que esse ano 2023 a gente realmente possa ter um ano melhor, com tranquilidade, né? É o que nós esperamos sempre, né? Torcemos para isso, e que cada um possa contribuir com essa melhora, com essa paz no nosso país, né? E hoje a gente também vai estudar o capítulo 5 da Lei de Conservação, né? E já se passaram aqui 4 itens que já foram estudados: instinto de conservação, meios de conservação, gozo dos bens terrenos, necessário e supérfluo, privações voluntárias e mortificações. É o que nós vamos estudar hoje, né? E dentro desses itens aqui de privações voluntárias, Kardec trabalha muito em cima, querendo saber se existe algum mérito em relação a nós nos privarmos voluntariamente de algumas coisas, né? E também se há necessidade de nós termos mortificações do nosso próprio corpo físico. Assim, inicialmente a gente já pode pensar o quê? Se nós viemos aqui para desempenhar uma determinada função ou algumas funções nessa vida, nós precisamos o quê? De ter um corpo são, não é verdade? Então, essa questão de mortificação, ela não vai se aplicar, ela vai ser contra a lei de conservação, né? Se eu vou mortificar o meu corpo, tem alguma finalidade útil para isso? Vai haver algum ganho com isso? Né? E essas privações também voluntárias que coloca aqui, né? Se a gente se privar de algumas coisas, a gente também vai ter alguma elevação espiritual. Os espíritos colocam aqui que só essas privações que nós passamos naturalmente, né, por estarmos aqui, elas já são o suficiente. Não precisa a gente ficar botando uma carga a mais nas nossas provas ou na nossa expiação. Nós temos um papel a desempenhar. Precisamos da nossa saúde física, da nossa saúde mental. Então, quanto mais nós estivermos bem, melhor, né? Então ele começa aqui na 718, perguntando: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim, porque sem força, sem saúde, impossível é o trabalho, né? Foi o que eu falei anteriormente, né? Nós temos que cuidar do nosso corpo físico, assim como também temos que cuidar do nosso espírito. Estarmos equilibrados da melhor maneira possível, né? Buscar esse equilíbrio, porque todas as vezes que nós estamos em pleno desequilíbrio, nós também provocamos doença no corpo físico. Então isso vai tirar as nossas forças, a nossa saúde, para que nós possamos enfrentar as nossas provas, as nossas expiações, né? Então, assim, é importante que a gente entenda a necessidade de estarmos bem, de cuidarmos bem do nosso corpo, do nosso espírito, para podermos enfrentar todas as dificuldades que são decorrentes desse mundo de provas e expiações. Então, que a gente tenha a serenidade, que a gente busque a resignação de nossas provas, né? E que a gente, para isso, né, atenda a essa lei de conservação, né, que foi dado para todos nós para nos mantermos saudáveis. A 719, merece censura o homem por procurar o bem-estar? Claro que não, né?
a gente é, 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 a gente não pode ser censurado por querer ter um bem-estar, né? E os espíritos falam, ó, que só proíbe o abuso, né, desse bem-estar, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais, né? Então a gente vê aqui nesse planeta, né, quantas pessoas buscam o seu bem-estar material, né? Quando se fala normalmente em bem-estar, está se falando dessa questão de uma maneira geral em um bem-estar material, né? Você ter a sua casa, ter seu carro, ter sua alimentação, ter um plano médico, né? Ter um lazer, poder viajar para tudo que é lugar. Então se fala muito nessas questões, né? E as pessoas, muitas das vezes, né, uma grande parte, procura esse bem-estar à custa dos outros, né? Passam por cima dos outros, né? Para se conseguir uma posição melhor dentro de uma firma, né? Engana de um lado, de outro, né? A gente aqui, todos nós já sabemos, né? As pessoas passam por cima dos outros para conseguirem seus objetivos, né? Então isso daí é que é condenável, né? E aí você acaba com essa questão dessas questões morais, né? Você acaba tendo um grande prejuízo com isso, né? Você está aí em desordem com as leis divinas, né? Não foi isso que Jesus veio trazer para todos nós, né? A 720, são meritórios aos olhos de Deus as privações voluntárias, com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária. Quer dizer, eu vou ter uma privação voluntária, quero saber o que Deus, né, aos olhos de Deus, o que ele acha disso, de uma privação voluntária com o objetivo de uma expiação voluntária, né? Eu vou expiar alguma coisa que não havia necessidade. Então, assim, para que eu vou fazer isso se não há necessidade dessa expiação? E os espíritos respondem: fazei o bem aos vossos semelhantes, mais mérito terei, e mais méritos terei, né? Então, assim, ele aqui falando assim, olha, se é para você, né, ter privações, que você tenha para poder você ajudar os seus semelhantes, né? Você poder se privar de alguma coisa, mas em prol das pessoas que estão ao seu redor, de quem você possa realmente ajudar, né? Então, como ele fala, ó, fazei o bem aos vossos semelhantes. E com isso, nós teremos muito mais méritos do que privações voluntárias de forma desnecessária, né? Na subquestão A, haverá privações voluntárias que sejam meritórias? E os espíritos dizem que sim, né? Que são o quê? As privações dos gozos inúteis, né? E ele coloca aqui, né, mais um pedacinho aqui: meritória é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis, né? Eu acho assim, uma coisa que me marcou muito agora, essa questão da Copa do Mundo, se a gente olhar para isso aqui, aquela cena das pessoas, né, dos jogadores de futebol do Brasil, foram jantar carne e ainda tinha a questão de colocar um folhadozinho de ouro ali por cima da carne, né? São coisas totalmente desnecessárias, uma ostentação imensa. Eles podem ter lá o seu dinheiro, ganho com o seu trabalho de forma honesta, mas é uma ostentação muito grande, né? Eu acho assim, o que ele coloca aqui são gozos inúteis,
O que vai levar aquilo? Qual é a implicação que vai ter de alguma coisa de elevação moral? Então, assim, na realidade, isso atua contra as nossas forças morais, né? Se a gente está aqui para evoluir, para ter esse progresso, né? Passar pelas nossas dificuldades, ampliar, né? Cada vez mais nosso bem-estar de forma saudável, né? A gente vê certas coisas, né? Assim, que de ostentação tão grande. Então, assim, se a pessoa consegue resistir a esses gozos inúteis, aí sim, tudo bem, né? Como ele coloca na pergunta, haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Quer dizer, eu poderia estar ali, estar sendo seduzido pelo grupo, né, a participar, e a pessoa resistir àquilo. Falar, não, isso não vai levar a nada, e sair e tentar ver outras coisas que sejam verdadeiramente meritórias, né? 721. É meritório, de qualquer ponto de vista, a vida de mortificações ascéticas que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos. Bom, gente, se mortificar, se a gente, como viu anteriormente, se nós precisamos de saúde, né, do corpo físico, para que nós vamos nos mortificar? E os espíritos respondem: se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo. Quer dizer, se eu estou me maltratando no meu corpo físico, né? E isso vai fazer com que eu fique debilitado fisicamente. Então eu não vou conseguir fazer o bem para ninguém, nem mesmo para mim. Eu já estou me maltratando, né? Então isso é um egoísmo de nossa parte. Se nós temos condições, estamos com o corpo são, de ajudar a outras pessoas, a pessoas mais necessitadas, né? Então, se eu faço isso e não tenho mais condições de ajuda, eu só estou fazendo para a minha satisfação, e que não me leva a nada, né? E eles colocam aqui, privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade. Quer dizer, se você quer se privar de alguma coisa, você pode, né? Então, assim, a gente poder trabalhar, né? Então, quando a gente começa a trabalhar em prol dos outros, né, a gente está abrindo mão, deixando de fazer outras coisas, né, e se sacrificando nesse sentido de usar o nosso tempo para um trabalho dentro da casa espírita, né, ajudando de qualquer forma, né, no passe, na palestra, na evangelização, e tantos trabalhos que se tem numa casa espírita, né? Ou até as pessoas que não frequentam, poder ajudar na sua comunidade, ajudar tudo, né? Ter todo esse envolvimento, né? Isso sim, isso é uma coisa que traz um benefício, né, para nós. Por quê? Quando nós estamos juntos com as pessoas que tenham, vamos dizer, uma maior dificuldade, né, a gente começa a estar ali juntos, e a gente pode perceber, né, o quanto que a gente começa a se modificar, né? A gente começa a perceber a dor do outro, começa a ter uma modificação interna muito grande, né? Esse trabalho no bem, né? Então, que a gente possa realmente, né, fazer esse tipo de trabalho, né? Não se mortificar à toa, né? Será racional, 722, será racional a abstenção de certos alimentos
prescritos a diversos povos. Quer dizer, será que isso é correto? A gente ter uma abstenção, né? E aí eu trago aqui uma resposta do espírito Miramês, né? Lá do estudo sistemático também, do Livro dos Espíritos, que tem as questões comentadas, né? Então eles respondem o seguinte: a abstenção, por algum tempo, foi para fazer parar o abuso daquelas tribos que inconscientes que procuravam adorar ao Senhor com o sangue derramado dos animais. A abstenção que devemos fazer é do ódio, da inveja, do ciúme, da prepotência, do orgulho e do egoísmo. Comer isso ou aquilo, ou deixar de comer, não ilumina nem atrasa ninguém, desde quando se use de discernimento. Somente o equilíbrio faz nascer a tranquilidade na cidade da alma, né? Então, assim, aqui por essa resposta, né, a gente poder ver que a gente tem que procurar sempre o equilíbrio, né? Então, não adianta a gente achar que vai fazer determinadas abstenções, né? Então, nós temos que raciocinar do que está sendo feito, qual é o proveito daquilo, né? Vai trazer benefícios, né? Eu não posso comer determinados alimentos devido hoje à minha saúde, então eu tenho que fazer abstenção de alguns alimentos que me prejudicam. Então isso é uma coisa de ser sensata, né? Então a gente sempre tem que buscar na vida a questão do nosso equilíbrio mental, emocional, né? Raciocinarmos quais são os objetivos das ações que nós praticamos. Vale a pena determinadas ações? Não valem? Quais são os benefícios, os malefícios que trazem, né? Hoje nós estamos aí numa era de informática, as informações todas à nossa disposição. Então que a gente tenha realmente inteligência, tenhamos disposição de buscar, né, com atenção, né, para mantermos a saúde do nosso corpo, do nosso espírito, para que a gente possa estar aqui íntegros para o cumprimento das tarefas a qual nós acordamos no plano espiritual, né? Então tudo é uma questão sempre realmente de um equilíbrio, né? A 723. A alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza, né? Então, se nós nos alimentamos dos animais, isso é contrário à lei natural? Tirar a vida de um animal para poder nos alimentar, né? Então, aqui um pedaço da resposta do Livro dos Espíritos, ele fala o seguinte: a lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e saúde para cumprir a lei do trabalho, tá? E se alimentar de acordo com a nossa organização física, né? Então isso foi o que a espiritualidade respondeu lá em 1858, né? Na publicação do Livro dos Espíritos. E aqui o Miramês, ele traz uma visão mais, vamos dizer, atual, né, do que nós devemos fazer, né? É muito interessante, gostei muito dessa resposta, porque hoje nós vemos o quê? Com a evolução humana, nós estamos vendo que muitas pessoas hoje, né, são vegetarianas. O vegetariano ainda tem uma parte que ele come algumas coisas de origem animal, né? E um pouquinho acima a gente já tem um vegano,
que não consome nada que venha de origem animal. E aí eu pego isso aqui de Miramês, né, que ele fala o seguinte: o alimento animal, com o progresso, deverá ceder lugar à alimentação vegetariana. O homem já está nessa procura. Se a carne tem proteínas indispensáveis à saúde humana, podemos perguntar: de onde vêm elas? Né? Então, assim, de onde é que vem? Os animais se alimentam, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo, o elefante, né? Com aquele tamanho todo, com toda aquela força, ele não se alimenta de outro animal, né? A alimentação dele é a alimentação vegetariana, né? E aí ele continua: será que não podemos podem ser encontradas em outras fontes? Enquanto se precisa da carne, usando-a com equilíbrio, o não matarás vai se elevando no entendimento da sociedade pelas asas do progresso, né? Então, conforme nós vamos progredindo, nós vamos nos afastando dessa alimentação animal. Então, a gente pode ver com esses grupos vegetariano, vegano, né, o quanto eles já estão, principalmente vegano, de já não ter mais essa questão da alimentação do animal, né? A imposição é contrária à lei de amor. Isso somente é permitido entre as raças primitivas, onde os encarnados são como crianças que devem ser orientadas e dirigidas, sem que o livre-arbítrio possa se manifestar com mais amplitude. Se a organização fisiológica de alguém requer carne animal, este pode enfraquecer se não comê-la, e não deve deixá-la. Mas, se o organismo já rejeita a alimentação animal, para que usá-la? Tudo no mundo está certo, somente o que não está certo é usarmos o que não nos convém, por tais ou quais circunstâncias, né? Então, assim, a gente vai se afastando, né? A gente vê, dentro da sociedade, a gente pode ver o progresso que nós vamos tendo, né? Por exemplo, às vezes a gente não consegue observar, mas antigamente, quando eu era criança, as melhores propagandas eram de quê? De cigarro, né? E hoje nem propaganda mais tem do cigarro. Então, assim, a gente vai evoluindo, estudando, vendo as coisas que não fazem bem, né? As pessoas ainda consomem, ainda fabricamos e tudo mais, né? Mas pelo menos já não tem mais esse incentivo, né? E assim vai ocorrendo com essas questões aqui, de nós consumirmos animais. Por enquanto ainda temos que ter isso, não há condições ainda, mas o homem está caminhando para isso, né? Então, é como eu falei, nós já temos essas iniciativas. Começamos com o vegetariano, passamos para o vegano, né? Trazendo para a gente o que? É possível. Nós tiramos proteínas de outros, da própria natureza, não necessariamente de uma proteína animal, né? Então isso tudo leva um tempo ainda, né? 724. Será meritório abster-se o homem da alimentação... Da alimentação animal, desculpa, está certo. Será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Todas as respostas aqui dos espíritos, né, elas vêm sempre falando, se a pessoa quer fazer uma privação, né, na busca de ser meritória, ela tem sempre que ser em benefício dos outros, né? Não adianta achar que está fazendo alguma privação no sentido pessoal, que você não tem nenhum mérito. Muitas das vezes
você vai ter a questão do seu demérito, né? Qual a utilidade daquilo, qual é a carga que você está colocando diante das suas provas, da sua expiação, de forma desnecessária, né? E aí eu trago aqui também de Mirabel, ele fala o seguinte: toda abstenção que visa o benefício coletivo é meritória ante a grandeza espiritual da vida, por significar amor. Mas quando a abstenção de qualquer coisa somente visa a vaidade, com a intenção de que os homens vejam e aplaudam, é falta grave, por alimentar o orgulho e a satisfação interior com ilusões passageiras. Quem quiser expiar alguma falta de que a consciência lhe possa acusar, não precisa pressa, porque Deus não a tem. Basta entregar as mãos ao bem comum, que a bondade divina proverá a seus passos do necessário para a leveza do seu fardo, né? Então, que a gente possa realmente sempre ter essa ideia. Se eu vou me privar de alguma coisa, que eu me prive sempre no sentido da ajuda da minha comunidade, das pessoas que estão ao meu redor, de quem eu posso levar o meu auxílio, né? Então eu estou me privando do meu tempo, privando-me muitas das vezes também da parte financeira, né? Então essas privações para a ajuda das pessoas ao nosso redor, essas são meritórias, né? Que a gente tenha sempre isso na mente. Qual o objetivo daquela ação que nós estamos nos propondo a fazer, né? Botar na balança, isso vai trazer algum benefício? Isso me traz alguma elevação espiritual? Eu vou ajudar com essa ação, eu vou ajudar alguém? Eu vou conseguir acolher alguém no seu momento de dor, né? Então, assim, a gente às vezes fica gastando tempo, né, em ações totalmente desnecessárias, e ao nosso lado tanta gente carente, necessitando de uma mão amiga, necessitando muitas das vezes apenas que você sente e escute o outro, porque tem pessoas que não tem ninguém para que possa falar alguma coisa, né? Então muitas das vezes é só sentar e escutar, né? E dar, quando possível, aconselhar, orientar. Isso já é um alívio para os outros, e a pessoa está se privando do seu lazer, né? Porque quando eu paro para dar um auxílio, né, ficar ali algumas horas, algum tempo qualquer, eu estou deixando, de repente, fazer um lazer. Poderia estar fazendo um lazer, mas estou ali, na realidade, né, ajudando alguém, né? E assim como eu também, como qualquer pessoa, também necessita sempre de uma mão amiga, que alguém pare suas atividades, que possam nos ajudar, né? Então, assim, isso faz parte da nossa vida, né? 725. Que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais, né? Aí ele volta de novo a falar basicamente as mesmas coisas, né? Assim, qual é o objetivo de você se mutilar ou mutilar um animal, né? Não existe nenhuma algum objetivo. Se Deus nos deu a lei de conservação, para que eu vou me mutilar? Eu preciso do corpo físico. Se eu vim aqui para aprender as coisas, como é que eu vou me mutilar? Como é que eu vou poder agir na vida terrena se eu estou me mutilando? Vou ficar em cima de uma cama? Vou deixar de andar pelas mutilações que eu posso causar a mim mesmo, né? Então, os espíritos respondem aqui, ó: inquirir sempre vós mesmos se é útil aquilo de que provém e se trata. A Deus não pode agradar
o que seja inútil, e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Né? Por que ficais sabendo? Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma, obedecendo-lhe a lei e não a violentando, é que podereis forrar-vos o jugo da vossa matéria terrestre, né? O que eu falei anteriormente, né? A gente não pode, de forma desnecessária, né, nos mutilarmos. 726. Visto que os sofrimentos desse mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, quer dizer, com resignação, né? Dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos. Aí volta essa questão, de nós criarmos dificuldades para nós. Será que isso vai ser bom? Já não basta os sofrimentos que temos? Né? Essa que é a pergunta, né? Então os Espíritos respondem: os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Quer dizer, o que nós estamos sofrendo, na realidade, é para o nosso aprendizado. Então vem tudo na medida certa. Então não adianta eu ficar querendo aumentar sofrimento, que isso não traz elevação nenhuma. Muitas das vezes a gente se sente desafiado pelas dificuldades que temos que enfrentar, né? Pedimos sempre um auxílio, uma ajuda, para que a gente possa enfrentar as nossas dificuldades. Para que eu vou criar mais dificuldade de forma voluntária? E ele continua aqui: os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outrem, né? Então, assim, a espiritualidade está sempre respondendo para o bem de outrem. Toda e qualquer situação aqui que a gente faça de forma voluntária, o objetivo seria o bem do outro. Então a gente tem que refletir. Não adianta ficar fazendo essas questões voluntárias de proveito próprio, achando que vamos melhorar com isso, que não é o caso, né? Aí eu pego aqui um pedacinho do Miramês, que ele fala o seguinte: todos os sofrimentos naturais representam oportunidade de elevação da alma, desde que os recebamos com paciência, sem que a revolta nos tome os sentimentos, que é a resignação, né? Os sacrifícios impostos por vaidade e egoísmo, como que mostrando aos outros que estamos nos elevando espiritualmente, sem nenhum benefício para os que nos cercam, nada vale. Gastar esse tempo precioso buscando a dor com interesse apenas pessoais é falta de conhecimento que mais tarde se transforma em padecimentos difíceis de serem removidos, né? Então que a gente pare, pense muito, reflita sobre essas questões que estão sendo trazidas aqui, né? Na 727, uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários que nenhuma utilidade tenham para outrem, deveremos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos ou nos ameacem, né? Os Espíritos falam: contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres, né? Quer dizer, nós temos que nos proteger, né? Então, essa é uma situação do nosso instinto de conservação. Quando nós nos sentimos ameaçados, né, nós sempre buscamos alguma forma de nos mantermos, né, íntegros, né? E ele continua aqui, os Espíritos: fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo, mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha
a uma serpente a vos roer o coração, e fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-vos rigores que já não são deste século. Né? Tantas coisas que as pessoas ainda estão presas no passado que querem fazer ainda, né? Então, assim, traz aqui essa questão de nós podermos nos libertar disso. Vamos ficar com o que nós temos, a nossa missão. Não vamos criar nada além, né? A não ser que seja, como eles colocam aqui, se for sempre alguma coisa para auxiliar alguém, aí sim será meritório. E Miramês fala o seguinte: mesmo os sofrimentos naturais que vêm ao encontro da alma devem ser cuidados para se amenizarem. Quer dizer, se eu estou diante de certas dificuldades da vida, né, que a vida sempre nos apresenta algumas dificuldades que nós temos que ultrapassar. Então, que se nós temos recursos para amenizar essas dificuldades, né, que nós procuremos amenizar. Não deixemos ficar sofrendo de forma desnecessária. Né? Nós temos a inteligência para isso, o raciocínio, livre-arbítrio de escolhas melhores. Por que nós vamos ficar presos em sofrimentos, se eu já tenho condições de me libertar? Né? Então a gente tem que agir com a inteligência também. Né? E vamos de encontro com a nossa lei de conservação. E a gente volta lá para o início, né? Que a gente busca, né? Que é uma coisa natural, buscar o bem-estar. Aí continuando aqui, foi para tal que Deus nos dotou de instinto de conservação. Por que não usar a inteligência para o bem-estar? Esse é o trabalho em que o ser humano deve se empenhar com circunspeção, nunca perdendo a serenidade e vendo em tudo isso meios de elevação, compreendendo que se encontra em uma escola de luz onde Jesus é o comandante dos nossos destinos por vontade de Deus. Né? Então, assim, nessa lição aqui, nesse capítulo, né, que a gente possa realmente ter entendido que não há necessidade, né, dessas mortificações, dessas provas inúteis que a gente aplica a nós mesmos. Né? Então, as únicas coisas meritórias é o trabalho social que fazemos no bem. Né? Então, assim, que a gente reflita, que a gente pegue o Livro dos Espíritos, dê mais uma estudada em relação a esse item aqui, né? E que a gente possa fazer melhores escolhas, né? Caminhar com mais tranquilidade, ver a vida de um outro ponto de vista, né? E podermos começar, né, a abrir mão dessas coisas inúteis que a gente acaba se ocupando um tempo muito grande, né? É claro que a gente não vai deixar de se divertir, de poder passear, mas que a gente faça tudo de uma forma moderada, controlada, e sempre onde a gente puder ajudar, né? Que a gente possa ajudar, estender a mão e estar ali do lado, né? Que vai ter momentos que nós também vamos precisar, né? E que a gente possa ter um bom ano, com muita paz, que a gente busque sempre os estudos espíritas, para buscar o equilíbrio, a saúde do corpo físico, tá bom? Muita paz para todos.